Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula pelo canal Casa do Pão e a proposta dessa série é comentar as lições bíblicas da CPAD Turma dos Adultos do terceiro trimestre de 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Um estudo sobre o livro de Atos dos Apóstolos ao crescimento da Igreja desde o começo ali em Jerusalém. E hoje a lição número 13 do dia 28 de setembro de 2025, a nossa última lição desse trimestre, com o tema A Assembleia de Jerusalém, onde que o textuário se encontra em Atos capítulo 15, versículo 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E a verdade prática diz que, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização, e como tal precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. Introdução da nossa lição, hoje vamos comentar ali o evento que ocorreu no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, a Assembleia de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Ali havia a questão dos gentios que se convertiam ao cristianismo, onde que os judeus que frequentavam ali aquela comunidade religiosa queriam impor as regras, a lei de Moisés sobre esses gentios, onde que trouxe muita controvérsia. Então hoje vamos comentar essa situação que ocorreu ali no capítulo 15 do livro de Atos. Tópico 1 da nossa lição, a questão doutrinária. E parte 1 do tópico 1, o relatório missionário. Antes do capítulo 15, ali no final do capítulo 14, Paulo e Barnabé chegam a Jerusalém e começam a relatar ali para os irmãos tudo que Deus fizera para abrir a porta e o coração dos gentios, onde que ganharam muitas almas para Cristo e abriram várias frentes de trabalho ali para a pregação do Evangelho. Então, um relatório poderoso de como Deus tinha feito grandes coisas, uma grande obra no meio dos gentios através de Paulo. Se você acompanhar ali desde o 13, quando o Espírito Santo fala para apartar Barnabé e Saulo para uma obra que ele tinha chamado. Então, Barnabé e Saulo, que também se chamava Paulo, parte para a primeira viagem missionária. Os dois foram enviados diretos pelo Espírito Santo e assim foram fazendo esta viagem durante quase 2 anos, pregando o Evangelho e abrindo várias frentes de trabalho. Que passaram por várias cidades, 12 no total, como Seleucia, Salamina, Pafos, Pergue, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois passaram novamente por Perge, Atália e Antioquia da Síria. Então, várias cidades que Paulo e Barnabé pregaram o Evangelho, onde que traziam esse relato poderoso. Relataram que o procônsul Sérgio Paulo se converte ao Senhor Jesus, onde Paulo pregava o Evangelho e havia muita perseguição. Mesmo assim, salvando muitas almas para Cristo, houve várias ameaças, onde tiveram que sair fugidos de algumas cidades. Mas o Evangelho estava sendo pregado com poder e autoridade. Parte 2 do tópico 1, o legalismo judaizante. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1, diz que as pessoas que quando ouviram que Paulo e Barnabé contavam as grandes conversões dos gentios, do texto diz que alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vocês não circuncidarem-se, não fizerem conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. O texto diz que Paulo e Barnabé tiveram uma discussão, uma contenda com eles sobre essa questão do legalismo. Então, o legalismo judaico, os judaizantes entrando aí e querendo que os gentios que tinham se convertido a Cristo fizessem a lei, cumprissem a lei de Moisés, para circuncidar, guardar o sábado, não comer certos alimentos. Então, todo aquele peso religioso estavam tentando trazer para os gentios. E devido a esse problema, esse tema tão polêmico, resolveu-se fazer uma assembleia em Jerusalém. Tópico 2 da nossa lição, o debate doutrinário. E a parte 1 do tópico 2, uma questão crucial. Os judeus que se converteram ao cristianismo foram bem claros ali, como relata no versículo 1 do capítulo 15, que se as pessoas não cumprirem a lei de Moisés, o uso de Moisés, não podiam ser salvas. Onde que o versículo 5 do capítulo 15, os fariseus que eram convertidos a Cristo
eles se levantaram e diziam que era para as pessoas se circuncidar conforme a lei de Moisés. Então vejam uma questão que estava entrando no meio do povo de Deus. Se isso realmente vingasse, se isso realmente tivesse acontecido, que eles tivessem que observar a lei, o cristianismo seria apenas uma seita no meio do judaísmo. Mas um dos judeus mais radicais, como era o Pedro, ele mesmo disse que ele pregou para os gentios e eles receberam o Espírito Santo. Então, quem eram eles para impor a lei de Moisés sobre os gentios? Parte 2 do tópico 2, a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Cornélio, o centurião romano, estava na sua casa quando um anjo do Senhor o visitou na hora nona, isso é, às 3 horas da tarde, e disse para chamar Pedro, onde que o próprio Espírito Santo fala com Pedro para ir na casa de Cornélio e lá pregar a Cristo. E quando Pedro estava pregando a Cristo, o Espírito Santo veio sobre todos naquela casa e eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Logo depois desse incidente que está relatado ali no capítulo 10 de Atos, os da circuncisão vieram questionar Pedro porque ele havia pregado para os gentios, onde que Pedro disse: pode alguém, porventura, recusar água para que não sejam batizados estes também que receberam o Espírito Santo como nós? E Pedro mandou que eles fossem batizados no nome do Senhor. Então vejam, o próprio povo de Deus que Jesus havia pregado para os judeus estavam querendo impedir que os gentios viessem para o meio deles, sendo que a salvação é universal, não é para uma nação, para um povo, para uma língua, mas para todos aqueles que creem. Parte 3 do tópico 2, a fundamentação profética da fé gentílica. A experiência de Pedro já havia dado um aval para aquelas pessoas ali que deveriam aceitar os gentios e não impor a lei de Moisés. Onde que Tiago cita as escrituras, porque ele mesmo diz que Pedro disse que os gentios receberam o Espírito Santo. E ele diz que isso está escrito, onde ele diz que depois disso voltarei, edificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, também como os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Então Pedro veio com a experiência, Tiago com a palavra de Deus. A experiência e a palavra têm que andar juntos. A experiência não confirma a palavra, é a palavra que confirma a experiência. Então estava tudo sendo provado que os gentios poderiam receber a Cristo e a lei seria impressa no coração deles, não como mais uma vez um livro de regras. Tópico 3 da nossa lição, a decisão da Assembleia de Jerusalém. E a parte 1 do tópico 3, o Espírito na Assembleia. A igreja de Jerusalém, se tinha algo que deixava ela fortalecida, se tinha algo que deixava ela avançar, era a direção do Espírito Santo. Paulo e Silas, quando foram para sua segunda viagem missionária, quiseram ir para a Ásia, pregar a palavra, anunciar Jesus, mas o Espírito Santo os impediu. Depois eles quiseram ir para a Bitínia e novamente o Espírito de Jesus impediu eles de ir para lá. Então veja como essa igreja, mesmo querendo fazer as coisas que Jesus ordenou, ainda assim era obediente ao Espírito Santo. E aqui, na questão da Assembleia de Jerusalém, no final eles dizem ali no versículo 28, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Então, o Espírito Santo é que direcionava tudo. Uma igreja, uma denominação, uma placa que não é direcionada pelo Espírito Santo e somente pela vontade humana, eu não vou dizer que ela vai deixar de existir, mas estará fora da vontade de Deus. Parte 2 do tópico 3, a orientação do Espírito na Assembleia. A igreja de Antioquia recebeu uma carta da decisão da Assembleia em Jerusalém. E a multidão, quando ouviu aquela carta, se alegraram pela exortação, porque viram que não precisavam cumprir a lei de Moisés. E ainda Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram, se aconselharam e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então a orientação do Espírito Santo estava chegando em todas as igrejas da Judéia. O povo de Deus estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Novamente eu falo, não pelo livro de regras,
mas pelo Espírito Santo, que tinha total liberdade de instruir o povo de Deus. Parte 3 do tópico 3, o parecer final da Assembleia. Então, diante de toda aquela situação de cumprir ou não cumprir a lei de Moisés, a Assembleia decidiu que eles deviam se abster-se de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Se eles fizessem essas coisas, bem será para eles. Essas coisas sacrificadas aos ídolos, carnes que haviam sido sacrificadas, oferecidas em rituais pagãos. Então eles deviam afastar-se disso. O versículo diz, do sangue é a proibição de comer sangue, era um mandamento da lei mosaica, visto que o sangue continha vida. Quanto aos animais sufocados, era a carne dos animais que não tinham sangue devidamente drenados. E a imoralidade sexual, que é no caso ali, fornicação, é tudo que envolve o sexo ilícito, aquilo que Deus não se agrada, pois o sexo foi criado para celebrar a união do homem e da mulher, para celebrar esta união. Esses propósitos de abstinência eram para preservar a unidade, era para respeitar os judeus e não era para ser um fardo da salvação. O evangelho é simples, a vida com Deus é leve, não é um peso religioso. Jesus mesmo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, viver com Jesus não é um peso religioso, é uma vida livre no Espírito. Concluindo a nossa lição, entendemos, que todos os problemas que ocorreram ali na igreja sempre se reuniam para orar e tentar resolver. Sempre pediam ajuda ao Espírito Santo. E aqui era um problema doutrinário. Todas aquelas regras religiosas, cerimoniais, queriam trazer para o meio do povo de Deus, onde que não daria certo. Seria mais uma ramificação do judaísmo, onde que não era esse o plano. O plano de Deus é a salvação da humanidade, não uma religião cheia de regras, cheia de normas, cheia de coisas para cumprir, onde o ser humano vai estar mais pesado do que era antes dele conhecer a Jesus. Então, eu entendo que por mais que nos reunimos para resolver as situações da igreja, sempre precisamos da ajuda do Espírito Santo, senão a nossa natureza humana vai tomar a frente e aquilo que era para ser uma bênção de Deus acaba se tornando um peso para todos os irmãos e irmãs. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário, todo este trimestre aqui da lição da Igreja de Jerusalém. Amém, povo de Deus. Então, no próximo semana estaremos começando mais uma aula, mais um trimestre aqui, o quarto trimestre de 2025, com o tema Corpo, Alma e Espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a nossa primeira aula do dia 5 de outubro de 2025 é o homem, corpo, alma e espírito. Eu aguardo vocês, fiquem todos na paz. Tchau!